Um homem que já teve milhões perdeu tudo. A empresa, a casa, os sapatos, até a dignidade. E foi parar dormindo numa praça pública, abraçado aos 2 filhos pequenos, com uma sacola de plástico como única bagagem. Mas o que ninguém esperava era quem apareceu naquele banco. A mesma mulher que ele deixou ser humilhada. A mesma mulher que foi demitida sem receber um centavo, acusada de um crime que nunca cometeu. E o que ela fez a seguir vai mudar o jeito que você enxerga o perdão para sempre. Antes de continuar, se inscreve no canal agora, aperta o like e me conta nos comentários. Você teria ajudado essa pessoa? Isso me ajuda demais a continuar trazendo histórias assim para você todo dia. Agora vamos à história. Teresa Cruz saiu da clínica às 6 da tarde. Jogou a bolsa de tecido no ombro e caminhou pela Avenida Paulista com o passo firme de quem sabe exatamente onde vai chegar. O que a esperava era um apartamento pequeno, limpo, seu, com uma janela que dava para um quintal com vasos de plantas e uma geladeira com comida dentro. Teresa agradecia por isso todo dia, sem dizer em voz alta, porque tinha aprendido faz tempo que o que parece pouco para alguns é tudo para outros. Ela entrou no Parque Trianon pelo caminho da fonte, como fazia toda tarde. O trajeto pelo parque acrescentava 5 minutos na volta para casa, mas tirava todo o barulho da avenida. Teresa precisava desses 5 minutos de árvores, de pássaros e de bancos vazios para limpar a cabeça antes de chegar em casa. Mas naquela tarde, o banco do fundo não estava vazio. Havia um homem sentado na extremidade direita, ou recostado no encosto de ferro, com os 2 braços envolvendo 2 crianças dormindo que se aconchegavam no corpo dele como se fosse a única coisa sólida no mundo. O homem tinha barba de semanas, uma camiseta cinza que um dia foi branca, calça social manchada nos joelhos e sapatos de couro que já foram caros, mas que agora tinham a sola se soltando e o cadarço partido. Do lado, no chão, uma sacola preta com roupa e uma garrafa d'água pela metade. Teresa parou a 3 metros. Algo na forma dos ombros daquele homem, no jeito que ele inclinava a cabeça enquanto dormia, no tamanho das mãos que abraçavam as crianças com uma força que não afrouxava nem no sono, fez ela sentir algo gelado no fundo do estômago. Um reconhecimento que o corpo faz antes da mente, como quando você ouve uma música que não lembra, mas que a sua pele conhece. Ela deu mais 2 passos. Olhou as mãos do homem. Grandes, largas, com os nós dos dedos marcados e as unhas sujas. As mesmas mãos que 2 anos atrás assinavam cheques numa mesa de mogno. As mesmas mãos que entregavam o salário dela num envelope branco, sem olhar nos olhos. As mesmas mãos que não se levantaram no dia em que Cláudia apontou o dedo para Teresa na frente de todo mundo e gritou que ela era uma ladra. Era Guilherme Salazar. As pernas de Teresa ficaram rígidas. O ar travou em algum lugar entre o nariz e os pulmões, e algo começou a pulsar nas têmporas com um ritmo quente e desordenado. Porque a última vez que ela tinha visto aquele homem, ele estava de pé na sala da casa dele no bairro Moema, com um terno azul marinho e um relógio que brilhava sob a luz do lustre, enquanto sua esposa Cláudia gritava que Teresa era uma ladra, que tinha roubado um colar de pérolas da gaveta de joias, que ia denunciá-la se não saísse dali na mesma hora. E Guilherme não tinha dito nada. Ficou parado perto da porta do escritório com os braços cruzados e os olhos no chão, sem abrir a boca, sem levantar a mão, sem falar uma única palavra, enquanto Teresa juntava suas coisas numa sacola de plástico e saía daquela casa com 2 anos de trabalho nas costas e nem 1 centavo de indenização. Isso tinha sido numa terça-feira de outubro. Teresa lembrava porque nas terças era dia de pagamento, e naquela terça não pagaram. Lembrava porque naquela noite caminhou 40 minutos até o seu quarto alugado, sentou no chão da cozinha e chorou até as lágrimas acabarem. E o que sobrou foi uma ardência seca atrás dos olhos que durou 3 dias. E agora o homem que não a defendeu estava sentado num banco de praça com roupa suja, abraçando 2 filhos dormindo, com uma sacola de plástico como único pertence. Teresa não foi embora. Não sabe por que não foi. Algo a manteve ali, parada, olhando Guilherme Salazar dormir com os filhos nos braços. E esse algo não era compaixão, nem pena, nem curiosidade. Era algo mais complicado. O que acontece quando você vê sofrer alguém que te machucou
e descobre que a dor do outro não te dá a satisfação que você achava que daria. Guilherme abriu os olhos de repente, como abrem os olhos as pessoas que dormem na rua, sem transição, sem bocejo, sem espreguiçar, porque dormir na rua não é descansar. É fechar os olhos por um tempo e abri-los de repente toda vez que um barulho chega perto demais. Ele olhou para Teresa. E o que ela viu naqueles olhos não foi vergonha, não foi surpresa, foi terror. O terror de quem sabe exatamente o que fez para a pessoa que tem na frente e sabe que não merece nada dela, nem compaixão, nem ajuda, nem que ela pare para olhar. Senhora Teresa, disse ele, e a voz saiu quebrada, seca, como uma porta que faz meses não abre. E apertou os filhos contra o corpo com um movimento instintivo, como se o abraço pudesse protegê-los do que viesse agora. Teresa ficou de pé na frente do banco, com a bolsa de tecido no ombro, e o fim de tarde de São Paulo tingindo o céu de laranja atrás das árvores. Olhou para o homem que não a defendeu. Olhou para as duas crianças que não tinham culpa de nada. E soube que o que fizesse nos próximos 5 minutos ia definir algo que não tinha como desfazer. Ela sentou no banco. Não do lado dele. Na outra extremidade, com meio metro de distância entre os dois que pesava mais do que qualquer parede. Porque aquele meio metro continha 2 anos de raiva acumulada, uma acusação falsa, um salário que nunca chegou, e 40 minutos caminhando sob a chuva de uma terça-feira com uma sacola de plástico e a dignidade em frangalhos. O que aconteceu? É Senhor Salazar? A palavra senhor saiu com uma farpas que ela não planejou, vinda de um lugar antigo, onde ela guardava tudo que nunca tinha dito. Guilherme demorou para responder. Passou a língua nos lábios ressecados e falou com a voz de quem não tem uma conversa de verdade faz semanas. Uma voz que tropeçava nas palavras como se tivesse esquecido como organizá-las. Meu sócio, disse ele, Eduardo Paredes. Trabalhamos juntos 6 anos na empresa de importação. Ele cuidava das contas, eu cuidava dos clientes. Numa segunda-feira de janeiro cheguei ao escritório e as contas estavam vazias. As 3. A da empresa, a de folha de pagamento e a de reserva. Eduardo tinha transferido tudo para uma conta no exterior e desaparecido. 4,2 milhões de reais. Teresa não disse nada, só olhou. Guilherme continuou com os olhos fixos num ponto no chão, como se estivesse lendo as palavras de uma lápide. Fui ao banco. Me disseram que as transferências eram legais porque Eduardo era signatário autorizado. Fui a um advogado. Me disse que eu podia processar, mas que recuperar dinheiro do exterior leva anos e custa dinheiro que eu já não tinha. Fui à polícia. Abriram um boletim de ocorrência que ainda está aberto e não avançou um passo. Ele parou. Um músculo saltou na mandíbula, um espasmo breve que denunciava algo que a voz controlada não deixava escapar. E a Cláudia? Teresa perguntou, e pronunciar aquele nome custou caro, porque trazia de volta a memória exata de um dedo apontado no rosto dela e uma voz gritando ladra numa sala com piso de mármore. Guilherme fechou os olhos. 2 semanas depois que Eduardo sumiu, a Cláudia me disse que ia embora. Não chorou, não gritou, não pediu explicação. Sentou na sala, a mesma sala onde a senhora trabalhava, e me disse com uma voz que eu nunca tinha ouvido nela, calma, calculada, que já tinha tomado a decisão antes de se sentar. Eu não me casei com você para passar por isso. Eu não sou uma mulher que fica quando as coisas ficam difíceis. Saiu no dia seguinte. Levou o que tinha sobrado na conta pessoal. 180 mil reais, uma reserva de emergência que eu tinha separado. Esvaziou a conta, colocou 2 malas num táxi e foi embora para Florianópolis com um homem que eu não conhecia, mas que ela conhecia faz meses. Teresa sentiu algo se mover no peito. Algo desconfortável. Algo que não queria sentir. Porque sentir significava que a raiva que carregava por 2 anos estava começando a se misturar com algo que se parecia perigosamente com compaixão, e ela não estava pronta para isso. Ainda não. E as crianças, ela não levou. Disse que não tinha condições de cuidar delas na situação atual. Essas foram as palavras exatas dela. Não tinha condições de cuidar dos próprios filhos. Os olhos de Guilherme ficaram úmidos, mas as lágrimas não caíram, como se o corpo já não tivesse água suficiente para completar o gesto. Teresa olhou para as crianças dormindo. O maior, Emílio, tinha o rosto pressionado contra o peito do pai, com uma expressão que não era de paz, mas de vigilância, como se mesmo dormindo estivesse escutando, avaliando.
decidindo se o mundo ainda era perigoso. O menor, Pedro, tinha a boca entreaberta e os pés descalços pendurados no colo do pai, com as unhas compridas de quem faz semanas ninguém corta. Quanto tempo vocês estão assim? 3 meses. Teresa fechou os olhos por um momento. 3 meses. 90 noites na rua com 2 crianças. 90 amanheceres sem saber se iam comer. 90 entardeceres procurando um banco para dormir. As crianças vão para a escola? Teresa perguntou. Guilherme balançou a cabeça negativamente. Não vão faz 5 meses, desde que perdemos o apartamento. O Emílio estava no 2º ano do fundamental. Era bom aluno, tirava 9 e 10 em tudo. Mas desde que a gente foi para a rua, ele parou de falar com pessoas que não conhece. Não diz uma palavra para ninguém. Só fala comigo e com o Pedro. Com os outros fica calado, olhando, como se estivesse esperando que alguém fizesse mal a ele. Tem 7 anos e olha para o mundo como se o mundo devesse uma explicação que ninguém dá. Teresa olhou para Emílio dormindo e algo se partiu por dentro. Algo que estava inteiro quando ela sentou naquele banco e que agora tinha uma rachadura que não ia conseguir ignorar. E o menor? O Pedro tem 4 anos. Ele não entende o que aconteceu. Os não entende por que a gente não mora mais numa casa, porque ele não tem o quarto dele, porque não tem brinquedo. A única coisa que ele entende é que antes tinha algo e agora não tem. Guilherme parou. Algo se quebrou na voz dele. Um estalo pequeno, como um galho seco que alguém pisa num bosque silencioso. Toda noite, senhora Teresa. Toda noite, sem exceção, antes de dormir, ele me olha e faz a mesma pergunta. Ele parou de novo. Respirou fundo. Pai, você já achou a nossa casa? A frase entrou em Teresa como um prego quente atravessando o peito de lado a lado. Porque aquela frase não era só a pergunta de uma criança de 4 anos para o pai. Era uma acusação involuntária, inocente, devastadora, que Guilherme recebia toda noite como uma sentença que se repete e que ele não pode recorrer, porque não tem resposta, não tem casa, não tem endereço, não tem nada que possa oferecer ao filho, exceto 2 braços que abraçam num banco de praça enquanto a temperatura cai e o orvalho da madrugada molha a roupa. E ali, sentada na outra extremidade daquele banco com 0,5 metro de distância, que continha 2 anos de dor, Teresa olhou para Guilherme Salazar e viu algo que não esperava ver. Não viu o homem do terno azul marinho que não a defendeu. Não viu o empresário que assinava cheques sem olhar para ela. Não viu o patrão que deixou a esposa chamá-la de ladra. Viu um pai que tinha vendido tudo que tinha, peça por peça, para que os filhos comessem. Um pai que abraçava as crianças com os 2 braços, formando um escudo contra o frio. Um pai que não comia para que eles comessem, porque Teresa soube disso sem precisar perguntar. E soube pela forma como a roupa pendurava no corpo, pelas bochechas fundas, pelos pulsos finos que antes eram grossos. Soube porque ela mesma tinha feito isso muitas vezes, pulado refeições para que outros comessem, e reconhecia os sinais com a precisão de quem os viveu na própria pele. Teresa se levantou do banco e disse algo que não tinha planejado dizer, algo que saiu de um lugar que não controlava. Vem com as crianças, eu faço um jantar. Só essa noite. Guilherme olhou para ela como se ela tivesse falado em outro idioma. O quê? Que venha com as crianças para o meu apartamento. Faço alguma coisa para comer. Dormem sob um teto essa noite e amanhã a gente vê. Guilherme não se mexeu. Ficou sentado com os braços em volta das crianças e algo cruzou o rosto dele que Teresa reconheceu, porque ela tinha sentido isso muitas vezes, a humilhação de precisar do que não consegue pedir. Senhora Teresa, a senhora não precisa fazer isso. Eu sei o que a gente fez com a senhora. A senhora não me deve nada. Teresa o olhou com os olhos firmes, sem suavizar a voz, sem oferecer consolo. Não faço por você, senhor Salazar. Faço por eles. E apontou para as crianças dormindo com um movimento de queixo que não deixava espaço para interpretação. Guilherme baixou o olhar. Depois, acordou Emílio com um toque suave no ombro. O menino abriu os olhos de repente como o pai, com aquele alerta instantâneo de quem aprendeu que dormir fundo é um luxo perigoso. Olhou para Teresa. Não disse nada. Só avaliou, com aqueles olhos grandes e atentos que registravam tudo sem piscar. Depois, olhou para o pai, buscando uma confirmação de que a mulher na frente não era uma ameaça. Guilherme assentiu com a cabeça. Emílio desceu do banco sem falar.
Pegou Pedro, que ainda dormia, e o acomodou no quadril com a força desproporcional de um menino de 7 anos que já carregou o irmão mais vezes do que deveria, como quem faz algo que virou rotina. Os 4 caminharam em silêncio pelo parque até o edifício no bairro Jardins. Teresa abriu a porta do apartamento do 2º andar e os fez entrar. O apartamento era pequeno, um quarto, um banheiro, uma cozinha com bancada e uma sala que era também sala de jantar e às vezes tudo o que Teresa precisava que fosse. Mas estava limpo, tinha luz elétrica, tinha água quente, tinha uma geladeira com comida dentro. E para 3 pessoas que tinham passado 90 noites dormindo em bancos de praça, aquilo era mais do que tinham visto em meses. Emílio parou na entrada como se houvesse uma linha invisível que não se atrevia a cruzar. Olhou o piso de cerâmica, olhou as paredes brancas, olhou a luminária do teto que dava uma luz amarela e quente que não se parecia em nada com a luz dos postes da praça debaixo dos quais dormiam. Não disse nada, mas algo mudou na postura dele. 1 milímetro de afrouxamento nos ombros que só alguém que o conhecesse bem perceberia. Pedro acordou nos braços do irmão, mas olhou em volta com os olhos meio abertos e disse com a voz pastosa do sono: "Pai, você já achou a nossa casa?" Guilherme se agachou, colocou a mão na cabeça do filho e disse: "A gente está na casa de uma amiga, filho. Vamos jantar." Teresa foi para a cozinha. Aqueceu feijão, fez arroz branco, esquentou tortilhas no fogão e colocou um copo de leite para cada criança. Não era um jantar especial, mas quando colocou os pratos na mesa e as crianças sentaram, algo aconteceu que ela não esperava. Pedro agarrou o pão com as 2 mãos e mordeu com uma urgência que não era fome normal. Era a fome de quem não sabe se vai ter outra refeição depois dessa. Emílio não comeu de imediato. Primeiro olhou para o pai. Guilherme estava de pé perto da bancada, com os braços ao lado do corpo, olhando os pratos. "Come, pai", disse Emílio. Foram as primeiras palavras que Teresa ouviu dele. Saíram com uma voz rouca, baixa, enferrujada de meses sem uso. E não eram palavras para Teresa. Eram para o pai. Porque Emílio sabia o que todo filho de pai que passa fome sabe, que o pai não estava comendo. Que as noites no banco em que Guilherme dizia "já jantei", "não estou com fome", eram mentira. E Emílio, que não falava com estranhos, tinha guardado essa verdade dentro dele durante meses, como se guardam as coisas que pesam demais para serem ditas em voz alta. Guilherme sentou e comeu. Teresa lavou os pratos enquanto Guilherme deitava as crianças na única cama do apartamento, com os lençóis limpos que cheiravam a amaciante. Pedro dormiu em menos de 1 minuto. Emílio demorou mais. Ficou de costas, olhando o teto, com os olhos abertos, processando algo que não sabia como nomear. Depois fechou os olhos, e algo suavizou a expressão. Algo parecido com alívio, mas mais frágil, como gelo fino sobre água que ainda não tem certeza se aguenta o peso. Às 2 da madrugada, Teresa acordou no sofá onde tinha se deitado com uma coberta e um travesseiro. Um som a acordou. Um gemido baixo, entrecortado, vindo do quarto. Ela se levantou e abriu a porta. Emílio estava sentado na cama com o rosto vermelho e o corpo tremendo. Guilherme já estava acordado, com a mão na testa do filho e a expressão de quem sabe que algo está errado, mas não tem recursos para fazer nada. "Está ardendo", disse Guilherme com a voz tensa, controlada, como corda de violão prestes a arrebentar. Teresa encostou o dorso da mão no pescoço de Emílio, nas bochechas, no peito. O peito subia e descia rápido demais, e cada respiração saía com um chiado fino, agudo, como ar passando por um tubo estreito demais. "A gente vai para o hospital. Agora." Carregaram as crianças, Guilherme com Emílio no colo, Teresa com Pedro dormindo no ombro, e caminharam 6 quarteirões até a clínica onde Teresa trabalhava, entrando pela porta da emergência com a autoridade de quem conhece cada corredor, cada médico, cada enfermeiro de plantão. O médico de plantão examinou Emílio em 10 minutos. Infecção respiratória aguda. Provavelmente tem dias assim e foi piorando. Os pulmões estão congestionados. Precisa de antibiótico intravenoso, nebulização e observação mínima de 24 horas. Depois olhou para Guilherme. Olhou a roupa suja, os sapatos com a sola soltando. Pedro dormindo na cadeira de plástico da sala de espera. "Vocês têm endereço fixo?" Guilherme não respondeu.
O silêncio durou 3 segundos que pesaram como 3 anos. Teresa interveio. Estão comigo. Deu o endereço do apartamento, seu nome, seu número de funcionária da clínica. O médico assentiu, mas algo mudou na expressão dele. Senhora Cruz, por protocolo do hospital preciso notificar o conselho tutelar. Quando um menor é atendido na emergência sem endereço fixo registrado, é automático. Não é decisão minha. Teresa sentiu algo esfriar no centro do peito. Um frio que não vinha do ar-condicionado do hospital, mas de algo mais fundo. O medo de ver um sistema feito para proteger se transformar numa ameaça. Às 8 da manhã, com Emílio estabilizado numa cama com soro no braço e máscara de nebulização no rosto, uma mulher de cabelo preso e pasta azul apareceu na porta do quarto. Sou a assistente social, doutora Mendes, do Conselho Tutelar. Vim pela notificação do hospital referente aos menores Salazar. Ela olhou Guilherme sentado na cadeira ao lado da cama, com Pedro dormindo no colo. Olhou a roupa. Olhou os sapatos. Olhou tudo que uma assistente social é treinada para ver em 5 segundos. Senhor Salazar, se os menores não tiverem endereço fixo e condições mínimas de moradia, somos obrigados por lei a encaminhá-los a um abrigo temporário até que a situação se regularize. Os Guilherme apertou Pedro contra o peito com tanta força que o menino se queixou dormindo. E Teresa, parada na porta do quarto com os braços cruzados, não como escudo, mas como decisão, soube que o que tinha começado como uma noite só tinha acabado de se tornar algo muito maior, muito mais complicado e muito mais necessário do que ela estava preparada para enfrentar. Emílio saiu do hospital no domingo à tarde com uma receita de antibióticos, uma consulta de retorno em 10 dias e uma cor no rosto que não tinha quando entrou. Teresa carregou a sacola com os remédios. Guilherme carregou Pedro num braço e deu a mão a Emílio com o outro. Os 4 caminharam de volta para o apartamento do bairro Jardins, sob um céu que estava ficando laranja atrás dos prédios, com o ar fresco de novembro entrando pelas mangas da jaqueta de Teresa. Quando chegaram, Guilherme parou na entrada. Senhora Teresa, eu não posso ficar aqui. Já fiz estrago suficiente. Não mereço sua ajuda nem a de ninguém. A voz saiu firme, mas quebradiça por dentro, como uma parede que parece inteira por fora, mas tem o reboco rachado por dentro. Teresa o olhou do outro lado da porta, com as chaves na mão, e não suavizou o olhar. Senhor Salazar, e se o senhor sair por essa porta com essas crianças, o Conselho Tutelar vai encontrá-los antes de terça-feira e vai levá-los para um abrigo. E o senhor vai passar os próximos 6 meses brigando num juizado para recuperá-los. Se é que recupera. É isso que vai acontecer se for embora. Guilherme não respondeu. Olhava o piso do corredor com a mandíbula travada e os punhos fechados ao lado do corpo. Não faço por você, repetiu Teresa. E a frase saiu com menos farpas do que da primeira vez. Não porque tivesse perdoado, mas porque a repetição tinha gasto a raiva, e o que restava embaixo era algo mais complicado do que ela esperava. Faço por eles, porque essas crianças não têm culpa do que o senhor fez, nem do que a sua esposa me fez, e porque eu sei o que é não ter para onde ir. Guilherme levantou o olhar. As lágrimas escorreram pelo rosto sem pedir licença, sem som, sem gesto, como água que transborda de um copo cheio faz tempo demais. Entrou no apartamento. Teresa fechou a porta e estabeleceu as regras naquela mesma noite, sentada na mesa da sala com Guilherme na frente e as crianças dormindo no quarto. O senhor procura emprego a partir de amanhã. Todo dia. Sai cedo, volta às 6. Enquanto não estiver, eu cuido das crianças antes e depois do meu turno na clínica. Pedro vai para uma creche comunitária a 4 quarteirões daqui. Emílio fica aqui descansando, até se recuperar totalmente, e depois vemos a escola. O aluguel fico eu pagando. A comida a gente divide. O senhor não é meu convidado, senhor Salazar. É uma pessoa que precisa de um teto e que vai me ajudar a manter esse apartamento funcionando enquanto estiver aqui. Ficou claro? Guilherme assentiu sem falar. Mas algo mudou nos olhos dele. Algo que Teresa não soube nomear. Algo parecido com a primeira vez que alguém te trata como um adulto responsável depois de meses sendo tratado como um problema. Na segunda-feira seguinte, Guilherme saiu do apartamento às 7 da manhã com a única camisa limpa que Teresa tinha separado de uma sacola de doação, uma calça um pouco curta e os sapatos com a sola soltando que eram tudo que tinha.
Bateu em portas de lanchonetes, lojas, oficinas, depósitos, obras. Em todo lugar a resposta era a mesma. Não temos vaga. Deixa o contato. A gente liga. Ninguém ligou. Na sexta-feira, depois de 5 dias caminhando e recebendo a mesma resposta, encontrou um cartaz colado com fita numa porta de aço de um depósito de materiais de construção na Avenida do Estado. Precisa-se de ajudante. A apresentar-se com o encarregado. Entrou. O encarregado era um homem de 55 anos com as mãos calejadas e um boné do Corinthians que cobria uma cicatriz na testa. Sabe carregar saco de cimento? Guilherme, que 8 meses atrás assinava contratos de importação por milhões de reais numa sala com ar-condicionado e vista para o centro, assentiu sem hesitar. Sim, senhor. O encarregado, seu Ramiro, colocou Guilherme à prova naquela mesma tarde. 3 horas carregando sacos de 50 quilos do caminhão para o depósito. Quando terminou, Guilherme tinha as mãos destruídas, as costas ardendo e o corpo encharcado de suor, que cheirava a cimento e poeira. Seu Ramiro o olhou, assentiu com a cabeça e disse: Te pago 1.800 por semana. Segunda a sábado, 7 às 3. Começa na segunda. Guilherme aceitou sem negociar, porque 1.800 reais por semana era mais do que tinha tido em 3 meses, e porque a dignidade, Teresa estava lhe ensinando sem querer, não está em quanto te pagam. Está no fato de que te pagam por algo que você fez com as próprias mãos. Naquela noite chegou ao apartamento às 6 com uma sacola de pão doce comprada com os 100 reais que seu Ramiro tinha adiantado. Teresa estava na cozinha fazendo sopa de macarrão. Pedro estava no chão da sala montando uma torre com copos plásticos que Teresa tinha guardado para ele. Emílio estava no sofá com uma coberta nas pernas e um livro de contos que Teresa tinha trazido da clínica. Um livro que alguém tinha doado para a sala de espera e que ficava meses sem ninguém abrir. Quando Guilherme entrou, Emílio levantou os olhos do livro e algo mudou no rosto dele. Não um sorriso, algo anterior ao sorriso. Algo parecido com uma porta que se abre 1 centímetro. Não de todo, mas o suficiente para entrar um fio de luz. Semanas foram passando. Guilherme começou a fazer algo que ninguém pediu. Toda manhã, antes de ir para o depósito às 6h30, varria o apartamento inteiro, esfregava o piso da cozinha, lavava os pratos da noite anterior, dobrava as cobertas e organizava os sapatos perto da porta. Fazia tudo em silêncio, com a meticulosidade de quem está tentando pagar uma dívida que sabe que não se paga com dinheiro, mas com atos pequenos, repetidos, constantes, que vão se empilhando um sobre o outro como os sacos de cimento que carregava no depósito. Teresa inscreveu Pedro na creche comunitária. Era um espaço pequeno na planta baixa de uma vila a 4 quarteirões, com 15 crianças, 2 educadoras e um pátio com um escorregador amarelo. Pedro entrou de mãos dadas com Teresa no primeiro dia. Olhou para o escorregador com os olhos arregalados e disse: Isso é meu? É de todo mundo, disse Teresa. Pedro a olhou com uma seriedade que não era normal para uma criança de 4 anos, como se estivesse avaliando se todo mundo incluía ele. Depois, caminhou até o escorregador e subiu sem ajuda. E Teresa o viu descer, e o sorriso que apareceu no rosto do menino ao chegar embaixo apagou algo nela por dentro, algo escuro e velho que não sabia que ainda carregava. Uma madrugada, às 3 da manhã, Teresa acordou no sofá. Algo a tinha acordado. Não um gemido como na noite da febre. Era uma voz. A voz de Emílio falando dormindo. Teresa se aproximou da porta do quarto e ouviu uma única palavra dita num sussurro que mal se distinguia da respiração. Obrigado. Não soube se Emílio estava falando para ela, para o pai, para a cama, para o teto, ou para algo que só uma criança de 7 anos que passou meses sem teto consegue entender. Mas aquela palavra, dita dormindo, sem plateia, sem intenção, pesou no silêncio da madrugada, como pesam as coisas que são verdade. A visita do conselho tutelar chegou numa quarta-feira de manhã, há 12 dias depois da noite no hospital. A doutora Mendes entrou no apartamento com a pasta azul e uma colega nova com um tablet. Olhou a sala, a cozinha, abriu a geladeira, conferiu o banheiro, entrou no quarto onde as 2 camas individuais estavam arrumadas com lençóis limpos. Depois se sentou na mesa e pediu que as crianças estivessem presentes. Pedro caminhou até Guilherme e agarrou a perna dele com os 2 punhos, mas não se escondeu atrás.
Ficou ao lado, olhando com cautela. Emílio estava no sofá com o livro fechado no colo. Quando as duas mulheres entraram, seu corpo tensionou como uma corda puxada de repente. Os ombros subiram, as mãos fecharam sobre o livro, e os olhos se fixaram na doutora Mendes com uma intensidade que não era agressiva. Era defensiva. O olhar de quem está calculando a distância até a porta. Tu, por via das dúvidas, em por que o pai estava chorando, caminhou até Guilherme e puxou a calça manchada de cimento. Pai, por que você está chorando? Você já achou a nossa casa? E Guilherme se abaixou, abraçou Pedro com um braço e estendeu o outro para Emílio, que caminhou até ele e se deixou abraçar com o livro de contos ainda apertado na mão. Os três ficaram ali, no chão da cozinha, abraçados com a roupa suja e as lágrimas misturadas, e os corpos apertados formando algo que não tem nome, mas que é mais forte do que qualquer casa. Teresa falou. Doutora Mendes abriu a bolsa de tecido e tirou um envelope de papel pardo que tinha preparado há 3 dias. Dentro, um documento com o carimbo do cartório. Dei entrada nos trâmites como responsável temporária do domicílio para os menores Emílio e Pedro Salazar. Este apartamento está alugado no meu nome. As contas de água, luz e gás estão no meu nome. Meu emprego na clínica está documentado. As crianças têm endereço legal, adulto responsável com renda comprovável e condições dignas de moradia. Está tudo aqui. A doutora Mendes pegou o envelope, leu o documento em silêncio por 1 minuto que durou uma eternidade. Depois, olhou para Teresa. A senhora é parente dos menores? Não. Sou a ex-empregada doméstica da família. Fui demitida há 2 anos sem indenização por uma acusação falsa. A doutora Mendes fez as perguntas de protocolo. Onde as crianças dormiam? Quem cuidava delas enquanto o pai trabalhava? Se estavam inscritas na escola. Guilherme respondeu tudo com cuidado. Pedro na creche. Emílio ainda em recuperação, mas escola já sendo providenciada. Senhor Salazar, disse a assistente social, preciso ser honesta com o senhor. A situação melhorou em relação à notificação do hospital, isso é evidente. Mas o fato de o senhor não ter emprego formal registrado, não ter moradia própria e as crianças não estarem em escola regular são fatores que complicam a avaliação. Precisamos de garantias de estabilidade para fechar o processo favoravelmente. A palavra fechar caiu em Guilherme como um golpe surdo no centro do peito, porque a alternativa a fechar favoravelmente era não fechar. E não fechar significava mais visitas, mais avaliações, mais pessoas com pastas e tablets decidindo se ele era suficiente para ser pai dos próprios filhos. Guilherme abriu a boca para responder. As palavras não saíram. E então, Emílio se levantou do sofá. Fez isso devagar, com o livro de contos ainda na mão esquerda, como se aquele livro fosse uma âncora que o conectava a algo seguro. E caminhou até ficar na frente da doutora Mendes. Não caminhou como uma criança de 7 anos. Caminhou como alguém que tomou uma decisão que custou meses tomar. Uma decisão contra tudo que o corpo tinha aprendido a fazer nas últimas semanas, que era ficar calado, ficar quieto, ficar invisível. Se parou na frente da mulher da pasta azul, a olhou nos olhos e falou. A voz saiu quebrada no começo, áspera, como uma máquina que alguém liga depois de meses desligada. Mas as palavras estavam lá, completas, ordenadas, com a clareza terrível de quem as pensou tantas vezes em silêncio que quando saem, saem perfeitas. Meu pai não nos abandonou. Isso é a primeira coisa que eu quero que a senhora saiba. Meu pai não nos abandonou. Quem foi embora foi minha mãe. Ela se foi. Ela parou de atender o telefone. Ela pegou as malas e não voltou. Meu pai ficou. A doutora Mendes parou de escrever. A colega do tablet baixou as mãos. Guilherme, parado perto da bancada, parou de respirar. Meu pai nos abraçava toda noite no banco da praça. Nos apertava com os 2 braços para a gente não ter frio. Eu sentia ele tremendo porque ele tinha frio, mas ele não reclamava. Nunca reclamava. E eu sei que ele não comia. Eu sei que quando dava uma coisa pra gente e dizia que já tinha jantado, era mentira. Porque nos pais e nas mães dá pra notar quando mentem pra proteger. Dá pra notar nos olhos. E os olhos do meu pai ficavam tristes e vazios toda vez que dizia que não estava com fome. A voz de Emílio foi ganhando força com cada frase. Como um rio que começa num fio d'água e vai se alargando até que já não dá mais pra cruzar a pé. Não levem a gente do meu pai. Por favor. Ele não tem casa, não tem dinheiro. Ara não tem carro.
Não tem nada do que tinha antes, mas ele tem a gente e a gente tem ele. E isso é tudo que a gente precisa. Não levem a gente do meu pai. A doutora Mendes baixou a pasta azul até as joelhas com as folhas viradas para baixo, como se de repente o documento pesasse mais do que conseguia segurar. A colega ficou imóvel com os dedos suspensos sobre a tela, os olhos brilhando de algo que não era profissional. Guilherme estava recostado na bancada com o rosto desfeito, os nós dos dedos brancos de tanto apertar a beira do mosaico, e as lágrimas descendo pela barba sem controle, sem som, como uma represa que se rompe em silêncio. Pedro, que não entendia por que o irmão estava falando tanto ni. A doutora Mendes olhou para Teresa durante 3 segundos, com uma expressão que não era de julgamento. Era de algo mais próximo ao espanto. O espanto de quem passa anos lendo processos e, pela primeira vez, vê algo que não cabe em nenhum formulário. Depois olhou para Guilherme abraçado aos filhos no chão. Olhou o apartamento limpo, as camas arrumadas, a geladeira com comida, Pedro agarrado no pescoço do pai, Emílio com o livro na mão e a voz recém-recuperada. Vou incluir tudo isso no processo, disse ela. Faremos mais uma visita de acompanhamento em 30 dias. Mas o que vejo aqui, senhora Cruz, é suficiente por agora. Guardou a pasta, se levantou e antes de sair parou na porta e disse algo que não estava em nenhum protocolo. Cuidem-se, os 4. Quando a porta se fechou, o apartamento ficou num silêncio que não era vazio, era cheio. E um silêncio que continha tudo o que tinha acontecido e tudo o que aquilo significava. Teresa se recostou na parede do corredor e fechou os olhos. E pela primeira vez em 2 anos, as lágrimas que saíram não eram de raiva nem de dor. Eram de algo que ela não sabia que ainda conseguia sentir. Os meses que se seguiram foram os primeiros que pareceram normais, com aquela fragilidade preciosa das coisas que se reconstroem depois de quebrar. Guilherme virou supervisor no depósito quando seu Ramiro abriu uma segunda unidade no bairro e precisou de alguém de confiança. Guilherme conhecia cada saco de cimento, cada tubo, cada entrega, porque tinha carregado tudo com as próprias mãos. E esse conhecimento que nasce do corpo vale mais do que qualquer diploma na parede. Emílio voltou para a escola. E a professora mandou um bilhete para Teresa 3 semanas depois. Emílio leu em voz alta hoje. Os outros alunos aplaudiram e ele ficou vermelho, mas não parou de ler. Acho que esse menino vai ficar bem. Teresa teve que se virar para o outro lado para ninguém a ver apertar os olhos com os dedos. Pedro parou de perguntar pela casa. A pergunta foi sumindo, substituída por outras mais de criança de 4 anos. Por que a lua sai à noite? Por que as formigas andam em fila? Por que a senhora Teresa acorda tão cedo se ainda está escuro? E numa noite, quando Guilherme o deitou e disse boa noite, Pedro agarrou a mão do pai e falou: Pai, eu gosto dessa casa. Guilherme beijou a testa do filho sem responder, porque tinha aprendido que há momentos que se honram em silêncio. Num domingo de tarde, meses depois, Guilherme e Teresa estavam sentados no banco da praça, o mesmo banco, compartilhando um café que ele tinha preparado de manhã. Emílio corria atrás de uma bola com um amigo. Pedro perseguia pombos que nunca ia pegar, mas que voltavam sempre para o mesmo lugar, como se no mundo simples e perfeito de Pedro, as coisas que vão embora sempre voltam. E talvez ele tivesse razão. Uma flor de ipê caiu no ombro de Teresa. Ela não tirou. Ficou ali, amarela e pequena, como um ponto final que a vida coloca onde bem entende. Porque às vezes a vida te tira tudo. Te tira o dinheiro, a empresa, a casa, a roupa, a dignidade de sentar num restaurante e pedir algo para comer. Te tira as coisas que você confundia com quem você era. E quando não sobra mais nada, quando você está num banco de praça abraçando os filhos com os 2 braços porque é tudo que pode dar, a vida te ensina algo que não se aprende de outro jeito. Te ensina quem estava disposto a te dar o que você não merecia. Quem sentou no banco quando podia ter ido embora. Quem abriu a porta quando tinha todo o direito de fechar. E aí você entende que a verdadeira riqueza não é o que a gente acumula atrás de paredes altas e portas trancadas. É o que fica quando tudo o mais desaparece.